Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a quem eu ainda não vi, que a paz seja convosco. Glórias a Deus. Quem trouxe a palavra do Senhor, pega nas suas mãos. Livro de Salmos, capítulo de número 115. Salmo de número 115. Graças a Deus, estamos vindo de uma noite tão abençoada ontem, não é verdade, gente? Como Deus nos abriu as Escrituras ontem para nós entendermos o quanto Jesus estava presente desde a época dos acampamentos de Jerusalém no deserto. Isso nos enche de ânimo e de gozo no Espírito Santo de permanecer celebrando a Deus com todas as forças que nós temos. Eu vou fazer uma oração inicial. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Inicial em relação à palavra. Esse é o momento que o diabo prefere no culto para roubar a bênção das pessoas, gerando preocupações desnecessárias, desatenções, irritações. Meu irmão, o que o diabo quer agora é roubar a palavra de você. Não deixe o diabo te roubar essa palavra de maneira alguma. Não permita. Você tem o Espírito Santo, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você tem o poder da escolha. Você pode permitir o diabo roubar a Bíblia de você, a palavra, a semente da verdade. Ou você pode decidir que ele não vai roubar de você essa palavra nessa noite. A minha oração é que você não permita ele roubar a palavra dele do seu coração. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos diante da tua palavra. Palavra que não é minha, não é da Igreja Quadrangular, não é patente da Igreja Batista, tampouco de qualquer outra denominação. É a tua palavra rica e verdadeira. E diante de nós tememos. Diante da tua palavra, o nosso coração teme, Senhor. Pois entendemos que aqui está escrito, meu Pai, a tua vontade soberana. Agora, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, através do teu Espírito de revelação, domine a nossa mente. E entendamos a tua palavra, para que possamos andar de forma digna do Evangelho ao qual nós fomos chamados. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Na festa dos tabernáculos, no último dia dela, é comum se ler 4 salmos. Quantos salmos? 4. Salmo 115, 116, 117, termina no 118. Quando Jesus celebrou a festa dos tabernáculos, o último dia da festa já se fazia dessa forma. Os 4 salmos faziam parte da leitura do último dia. E nessa noite eu quero fazer um apanhado com vocês desses 4 salmos e, se o Senhor nos permitir, iremos lá para o Novo Testamento depois. Salmo de número 115. Por que se lia o Salmo 115? Precisava se reforçar na mente de cada participante da festa dos tabernáculos que a glória pertence a Deus. Vamos lá, versículo de número 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Começa se estabelecendo um princípio. No último dia, a glória deve ser dada a Deus. Na verdade, a gente tem esse costume de pensar que glória é algo que Deus manifesta para nós. Mas existe uma glória que nós podemos manifestar para Deus. Veja, tudo na nossa vida comunica. Tudo que você fala comunica alguma coisa e tudo que você não fala comunica alguma coisa, certo? Eu não preciso falar para me comunicar. Eu não preciso falar, não preciso usar palavras para comunicar alguma coisa. Por exemplo, se eu paro diante de você quando você está falando e faço isso daqui, ó. O que eu estou comunicando? Pode falar. Senão eu chamo os juniores de volta. O que eu estou comunicando? Já que o corpo também fala. Que eu não estou nem aí para o que você está falando.
Se quando você está falando, eu levantar, estiver sentado com você, não te falar nada, levantar e virar as costas e sair da sala, qual é o recado que eu estou te passando? Eu não me importo com o que você está falando. Se eu sento diante de você, e enquanto você fala, eu fecho a minha cara e cruzo os meus braços e olho fixamente para você, qual é o recado que eu estou te dando? Juniores, me ajudem. Amém. Nós estamos mandando recados aos céus o tempo todo. Deus está fazendo a leitura da nossa vida o tempo todo. Portanto, agora, nesse momento, até mesmo a posição que você está comunicando alguma coisa para Deus. Desde a hora que você entrou aqui, o seu culto já começou. A Bíblia fala que no livro de Apocalipse, Deus mandaria anjos para medir a adoração do povo do Senhor em um determinado momento. Olha que interessante. E a adoração do povo seria medida. Não me pergunte como, só sei que é assim que acontece, porque está escrito. O anjo vem e pega e faz uma aferição de medida sobre a adoração de cada um. E a resposta do Senhor viria de acordo com a adoração de cada um. De acordo com esse critério que eu te passei agora. Qual é o tamanho ou o peso da sua adoração nessa noite? Quando eu falo de glória, glória ao nome do Senhor, nós podemos dar glória a Deus. Como eu faço para dar glória a Deus? É quando eu coloco Deus em evidência na minha vida e atribuo a Ele um peso maior. Amém? Se eu abro mão de certas coisas para agradar a Deus, eu estou mostrando para Ele, o Senhor tem glória na minha vida, eu te dou glória. O Salmo começa, no último dia dos tabernáculos, não a nós, Senhor, não a nós, ou seja, nós não estamos aqui buscando a nossa glória, estamos aqui dando glória ao teu nome, a seu nome. A glória pertence a Ele. E é interessante a consequência de não se dar glória a Deus. A Bíblia fala que existia um homem chamado Herodes. Qual era o nome dele? Pensa numa pessoa que falava bem. A Bíblia declara, a maneira como a Bíblia descreve Herodes no seu contexto, você vai dizer totalmente, ele era um endemoniado. Mas um cara que falava bem. Um dia, ele vestiu suas vestes reais e sentou-se no seu trono e fez um discurso tão espetacular. Eu gostaria de ver esse discurso, ouvi-lo. Infelizmente não foi registrado, não dá nem para ler. O discurso de Herodes foi tão espetacular que as pessoas falaram assim, é Deus que está falando. Um cara que era totalmente alheio à religião, uma pessoa que não tinha temor a Deus algum. O povo exclamava, se você está anotando, é Atos capítulo 12. Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque não deu a glória devida a Deus. Olha que interessante. E ele morreu consumido de bichos. Atos capítulo 12, do verso 22 em diante. O discurso era tão espetacular, tão assombroso, no sentido de beleza, de grandiosidade. O povo falou assim, não é homem que está falando, só pode ser Deus. E pelo fato dele ter tomado a glória para si e não ter dado a glória para Deus, Deus o matou, diz a Bíblia. Quem matou ele? Foi o diabo ou foi Deus? Deus. Porque ele não deu a Deus aquilo que pertence a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que retém o que deveria dar, cairá em desgraça, diz a palavra. Eu já preguei sobre isso nessa igreja. Quem lembra? Alguém lembra? Quando eu retenho de Deus aquilo que pertence a Deus, por qualquer motivo que seja, eu caio em desgraça. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Porque nesta festa dos tabernáculos nós estamos olhando para as tendas, olhando para essa tenda. E domingo passado nós lembramos que essa tenda é frágil, lembra disso?
Mas Deus sustentou o povo de Israel em tendas frágeis durante 40 anos e nada de mal aconteceu a eles. Assim como a nossa vida é frágil, e durante os 40 anos, que 40 na Bíblia é período de peregrinação na terra, durante a nossa peregrinação na terra, enquanto a nossa tenda estiver debaixo das mãos de Deus, nada de mal vai acontecer em nossa vida para a nossa destruição. Porque todas as coisas colaboram juntamente. Deus faz um drama acontecer. Todas as coisas cooperam juntamente. É como se Deus estivesse sentado num tabuleiro de xadrez, armando o xeque-mate. Todas as coisas, todas as peças, Deus está movendo nesse exato momento para o seu bem. A não ser que você não ame a Ele. Se você não amá-lo, daí não tem o que fazer. Mas se você ama a Deus, até mesmo as dificuldades que você está passando servem para que Deus seja glorificado e para o seu bem também. A Deus a glória. O Salmo 115 faz um paralelo, ele faz um contraponto entre o Deus de Israel, que era o Deus do povo de Deus, e os ídolos. Eu vou ler um texto aqui. Eu vou seguir o capítulo 115. Verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são de prata, de ouro, e obra feita de mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes, sim, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. O verso 8 é chave do capítulo 115. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Qual é o princípio que está aqui? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Ele está dizendo que a pessoa confiar em ídolos faz dela o quê? Pessoa que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Mas a Bíblia no Novo Testamento diz que quando nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Todas as vezes que os nossos olhos se direcionam para Jesus, nós temos a habilidade, entre aspas, que é o Espírito que age em nós. Olhamos para Jesus, nos tornamos mais parecidos com Ele. E podemos realizar as obras que Ele faz. Quem crê, diga graças a Deus. Salmo 20 diz: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Tais nações que confiam em carros e em cavalos perdem as suas forças e caem. Nós nos levantamos e permaneceremos de pé. Nossa questão hoje não é nem carro nem cavalo, a não ser que você gosta muito de sítio. Mas eu vejo muita gente confiando muito mais no dinheiro e no prestígio que tem do que na força do Senhor nosso Deus. Eu posso trocar cavalo e carros de guerra por qualquer outra coisa. Quando o salmista diz, as nações confiam em carros e cavalos, ele está dizendo aonde as nações depositam a sua confiança que não seja em Deus. Se eu deposito a minha confiança no meu próprio braço e confio em mim mesmo, absolutamente confio em mim, para todas as coisas, a minha ruína poderá vir. Eu não sei se vocês concordam, nós estamos vivendo dias extraordinários de desenvolvimento humano. Pessoas estão superando seus limites a cada dia. Esses dias eu estava vendo o último... Eu não sei se você gosta muito de atividade física. Acho que não, né? Tem um pessoal que gosta. O último campeonato mundial de CrossFit, o cara bateu um recorde absurdo. Ele fez toda uma sequência que para qualquer um de nós é inviável com 25 minutos no sentido mais leve. Ele fez a sequência mais pesada em 8 minutos. Coisa assombrosa. Entra na sua casa, você que gosta disso, ou tem um computador, entra no YouTube e veja o que esse cara fez. A máquina que Deus nos deu, a capacidade do ser humano de evoluir. Você conhece alguém que não conhece Jesus, mas esteve na lama financeiramente e se levantou depois? Conhece alguém? Eu conheço. Eu fico pensando que se a pessoa usa
Da capacidade que Deus deu para aprimorar a si, ela consegue coisas extraordinárias, sim ou não? Consegue. Esses dias eu estava lendo a história, há um tempo atrás, do homem morador de rua que passou no concurso do Banco do Brasil. Ele morava na rua e passava o dia, já que ele não tinha emprego, ele passava o dia estudando na biblioteca pública da cidade. Pensa num negócio desse. Estudou. À noite, dormia na rua. De manhã, biblioteca. À noite, rua. Até o dia que chegou o concurso, ele pediu esmola, conseguiu pagar o concurso com dinheiro de esmola, foi, fez o concurso e passou. Capacidade humana de superar as suas limitações. Agora eu fico pensando, alguém que usa essa capacidade que Deus deu, ainda ser cheio do Espírito Santo, o que uma pessoa dessa não é capaz de fazer na sociedade atual? Se alguém que não tem Deus consegue se superar de uma maneira extraordinária, vencer as suas dores, os seus traumas e avançar na vida, pensa alguém que usa a mesma força e ainda está debaixo de uma unção do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Desde que você não seja um fatalista, achando que Deus vai fazer tudo por você. A glória, quem tem que dar a Deus somos nós. A Bíblia declara isso claramente. Salmo 115, do verso 9 ao 15, nós não vamos ler. Diz que há bênçãos sem fim aos que confiam plenamente no Senhor. O que é a bênção? É a ajuda divina para realizar as coisas. Sabe aquele empurrãozinho assim? Nunca me esqueço de um dia. Nós que somos homens, nós temos a nossa genética presunçosa. E eu fui no mercado com os meus 2 machinhos. Um mais forte que o outro, um mais valente que o outro. Tudo bem. E quando a gente chegou em casa, eles queriam ajudar a levar a compra. E o Pedro falou, não, eu sou mais velho, eu vou levar a caixa mais pesada. Aí eu peguei, tirei do carro, aquela insistência. Quem tem 2 filhos pequenos sabe como é que funciona. Eu tirei a caixa do carro e coloquei no chão, e ele fez a maior força, não conseguiu levantar. Fez força, não ia, mas eu sabia que ele não ia conseguir. Aí eu cheguei gentilmente do lado e falei assim, você não está conseguindo, mas eu posso te dar uma mão dele, então só uma ajudinha. Falei, ótimo, peguei a minha mão por baixo e levantei. E ele segurando nas 2 pontas da caixa. E eu segurando embaixo. E ele foi todo orgulhoso. Chegou lá em cima, um monte de degrau para chegar lá em cima. Chegou lá na cozinha, ó mãe, eu trouxe para você. É assim que Deus quer fazer com a gente. Eu não me ofendi. Eu olhei para a cara da Josi, a Josi olhou para a minha. A gente olhou para ele e falou assim, valeu. Obrigado pela ajuda. Ou seja, a mão do Pai, ela te suporta quando você não aguenta. E Ele ainda deixa você se alegrar pelo resultado dele. O nome disso é bênção. Ele te dá capacidade para avançar. Ele levanta as caixas que você não consegue levantar. E no final das contas você diz, eu consegui em nome de Jesus. E Deus olha assim, tá bom filho, eu sei que fui eu, mas eu deixo você curtir essa vitória. Eu deixo você. Isso é bênção. Bênção sem fim acompanham a vida daqueles que creem no Senhor nosso Deus. Esse é o Salmo 115. O Senhor se lembrou de nós, o verso 12 declara. E Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos, os que não têm importância social, no sentido de sociedade, os desprezados, quanto os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais. Essa é a hora que você deveria dar um glória a Deus, gente. Porque eu estou lendo a palavra sobre a sua vida. Sereis benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são do Senhor. Olha que interessante. Os céus são do Senhor. Mas a terra, Deus deu aos homens. Isso é fantástico. Deus deu a terra para nós. Diga assim, Deus deu a terra para nós. Gente, terra é jurisdição de gente. Por isso que Jesus disse que o diabo, em outras
palavras. No livro de João, ele diz que o ladrão, que o diabo, ele é ladrão, porque ele entrou no mundo sem permissão, ele não entrou por um corpo, só pode dominar aqui quem entrou por um corpo. Jesus teve um corpo e ele entrou pela porta. Qual é a porta de entrada na terra? Diga, o ventre materno. O diabo não. É por isso que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é ilegal nesse mundo. Por isso que a Bíblia declara que em meu nome expulsarão demônios, porque a jurisdição é nossa. A terra pertence a nós. Deus deu para Adão e falou, é tua. Ah, mas o diabo pegou autoridade. Pegou legalmente de Adão quando Adão pecou, mas Jesus reaveu a autoridade quando ele destruiu o pecado no seu corpo na cruz. A autoridade está sobre a nossa vida. Por isso que eu falo, se você não for fatalista, você vai comer o melhor dessa terra. Se você não achar que Deus vai fazer tudo por você e acreditar que essa terra pertence a você, e você debaixo da unção do Espírito Santo tem jurisdição legal sobre a terra, você vai arrebentar em nome de Jesus. O Salmo 116, ele segue a linha de raciocínio, falando sobre amor e gratidão a Deus pela salvação de Deus. Amo ao Senhor, verso 1, porque Ele me ouviu a minha voz e a minha súplica. E o verso 12 vai dar a tônica mais profunda. Coloca para nós lá, isso, verso 12 agora, para a igreja toda poder ler. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Isso aqui é crucial nesse salmo. Uma vez que Deus fez tudo o que fez por mim, como é que eu posso retribuir agora? Como é que eu vou fazer? Como eu vou me comportar? O que eu vou dar a Ele, uma vez que Ele fez tudo o que fez por mim? O verso 14, o verso 15, o verso 16, o verso 17 e o verso 18, ele declara: adorarei a Deus em público para que todos saibam a minha devoção por Ele. É o mínimo que eu posso fazer por Deus que me deu todas as coisas. E aí entra o Salmo 117, que ele é curtinho, mas ele entra na mesma linha de raciocínio. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. Diga assim: Deus é bom, é muito bom para mim. A sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Lindos salmos. E aí entramos no Salmo 118. Salmo 118. 25, o verso 25 só. Salmo 118, verso 25. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faz-nos, pode falar alto, faz-nos prosperar. Senhor, nós suplicamos. Isso é muito interessante. Havia uma cerimônia no último dia, e Jesus presenciou isso. Agora eu estou dando um salto para o Evangelho de João, capítulo 7, para você entender o porquê nós falamos tudo o que falamos até agora. Havia um ritual dos sacerdotes e do sumo sacerdote. No último dia da festa dos tabernáculos, eles faziam o seguinte: eles pegavam cântaros de água, vazios, logicamente, para pegar água. E eles iam até a piscina de Siloé, o tanque de Siloé, que é o tanque do enviado. E eles pegavam muita água. A tradição rabínica diz que quem nunca presenciou isso na nação de Israel, nunca viu o que é um judeu feliz. Porque era extremamente alegre. Os líderes saíam com os jarros nas mãos, e todos os demais sacerdotes, que eram muitos, eram mais de 1000, eles vinham tocando e dançando. E era uma procissão solene. Quando chegavam no tanque de Siloé, eles pegavam as águas e voltavam. E quando eles estavam voltando, entrando no pátio do templo, eles cantavam assim: salva-nos, Senhor, nós te imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós te suplicamos. E eles entravam pelo templo, e quando eles iam derramando água no templo, glorificando ao Senhor, era uma cerimônia,
eles diziam uma palavra, uma frase que dizia assim: a voz que anuncia as boas novas diz, porque eles tinham esperança de que um dia o Messias completaria a frase. Eles entravam no pátio cantando este verso 25. E quando derramavam água, eles diziam: a voz que anuncia as boas novas diz. E chegava outro e dizia: a voz que anuncia as boas novas diz. A voz que anuncia as boas novas diz, e derramavam água sobre o altar, um atrás do outro. João capítulo 7, verso 37 diz: e no último dia da festa, o grande dia, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava olhando eles entrarem. E cantando o salmo, eles iam declarando os salmos: salva-nos, Senhor, nós te imploramos, salva-nos. E derramavam água dizendo: a voz daquele que diz. A voz do que anuncia as boas novas diz. A voz do que anuncia as boas novas diz. Jesus estava sentado no canto do templo, observando. A voz do que diz as boas novas diz. E de repente Jesus declara: quem tem sede, venha e beba da água da vida. O Messias completou a frase. Tudo na Bíblia tem um ponto final. E chama-se Jesus. Tudo que foi escrito, até Malaquias, aponta para Jesus. Jesus é o resultado final de todas as profecias. Ele cumpre todas as profecias. E no último dia, Jesus clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele falou isso por causa do Espírito que havia de descer sobre aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Jesus não tinha sido glorificado. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus fala isso para a samaritana em particular. E agora ele está falando do público na maior festa judaica do seu tempo. Ele estava ali. O Messias que completaria a frase. Ele completa. E os sacerdotes não o quiseram. Não o desejaram. Não amaram o Senhor Jesus. Jeremias capítulo 2 vai falar sobre isso. Pois o meu povo cometeu maldades. Abandonaram a mim a fonte da água viva. E cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter a água. Quando Deus fala com Jeremias sobre isso, ele diz assim: Jeremias, vou te falar uma coisa que escandalizou o céu. É o versículo anterior. O meu povo me abandonou, a fonte da água da vida não quiseram a mim mais. Eles cavaram cisternas para si mesmos, e cisternas que racharam. Alguém sabe o que é uma cisterna? Diga para nós, Marco, o que é uma cisterna? Ótimo, é um tanque que é feito para reter água. O que é uma fonte de água? Quem sabe dizer? Fonte de água viva. O que é uma fonte de água viva no mundo natural? Ela jorra água naturalmente. Constantemente. O problema da fonte da água da vida, ou fontes de águas vivas, é aquela fonte que sai naturalmente, é que você e eu não controlamos ela. Ela flui a quantidade que deseja, ou a quantidade que Deus deseja. A cisterna é uma solução humana para tentar controlar aquilo que a natureza dá. E é movida por medo.
Quem constrói uma cisterna próximo de uma água viva, ou de um poço de água viva? Aquele que tem medo que o poço pare de dar água. Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa tem medo que o poço pare de dar água, a gente constrói a cisterna. Quando que o homem constrói a cisterna? Quando ele começa a confiar em qualquer coisa menos em Deus. Deus está falando, eu sou a fonte da água da vida, vocês não quiseram, vocês quiseram um controle. Vocês quiseram controlar suas próprias vidas, quiseram botar muros, chamaram isso de cisterna. O problema é que rachou. Toda vez que nós construímos cisternas, elas vão rachar na nossa vida. Cisterna é a solução humana para um problema que Deus pode resolver e somente Ele pode resolver. Deus é a fonte da água da vida. Mas o homem não aceita Deus, então ele cria religião. Jesus combateu eles de forma específica. A fonte da água da vida está aqui. Por que vocês estão indo no tanque de Siloé pegar água? Vocês poderiam beber diretamente de mim. E vocês jamais teriam sede. Ele falou a mesma coisa para a samaritana. Você está pegando água desse poço, mas você vai voltar a ter sede. Se você soubesse quem fala com você, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Água que você bebendo nunca mais voltaria a ter sede. E se tivesse, a fonte é inesgotável. Toda vez que você quisesse, pegaria água fresca. Quando eu não creio em Jesus, nós fizemos 21 dias de jejum para Deus quebrar a nossa incredulidade. Quem lembra disso? Acabou domingo passado, né? Quem crê em mim? Coloca o verso 38 para nós, Juninho, por gentileza. Quem crer? Em quem? Na quadrangular? Furada. Na Batista? Furada. Quem crer em Jesus. Quem crer em mim. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vai depender de mim e eu sempre vou manifestar na vida dele. Ele não vai precisar armazenar e nem viver do passado, da água que jorrou lá, porque todo dia vai jorrar água na vida dele. Ele não vai precisar ficar lembrando de muitas experiências do passado, das águas que ele armazenou, porque todos os dias eu darei uma porção da minha presença, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem crê em Jesus vai viver essa novidade de vida. Esse é o chamado último do tabernáculo. Tabernáculo, meu irmão. Hoje, depois que Jesus veio ao mundo, só existe um povo que pode celebrar essa festa. São aqueles que creem em Jesus Cristo. Os judeus fazem tudo direitinho, mas tudo incompleto, porque a completude é Cristo. Nós nos reunimos, olhamos uma tenda, é uma decoração maravilhosa, uma decoração linda, mexe com o visual seu e meu. Mas tudo isso não tem poder espiritual. Você pode tocar nesse véu, você não vai ser curado por tocando nesse véu. Você pode subir nesse altar, até quero te convidar a tirar foto depois para você guardar isso. Está muito bonito isso daqui que meu pai fez. Você pode vir tocar nessa menorá, não vai sair virtude para você. Você pode tocar aqui, não vai sair virtude. Você pode vir orar aqui de baixo, orar aqui, orar ali, é a mesma coisa. Agora, quando você toca em Jesus, as coisas acontecem na sua vida. Essa é a diferença. Nós celebramos a festa dos tabernáculos, nós celebramos a Páscoa e nós celebramos a festa de Pentecostes com os nossos olhos em Jesus. Essa é a diferença. Os judeus ainda vão precisar olhar para Jesus e reconhecê-lo como Messias para poder celebrar essa festa. Agora eu te pergunto, será que não está na hora de quebrar a sua cisterna? E voltar para a fonte de água da vida? Eu não vou me alongar mais. Fazem 40 minutos que eu já estou pregando. Não é pelo muito falar. Eu e você temos o costume, se não vigiarmos, de construir cisternas na nossa vida. Se der errado, eu conto com isso. Não vai dar errado, a tua fé nunca vai falhar. Deus vai estar com você todos os dias. Você não precisa armazenar, não precisa. Deus é uma fonte inesgotável. Eu tenho experimentado isso na minha vida ao longo dos anos. É muito mais fácil pregar em várias igrejas do que pregar na mesma. Sabia disso?
Eu olho para o rostinho de vocês domingo após domingo, alguns terça após terça, outros quinta após quinta, pregando para o mesmo povo há quase 10 anos. Não o mesmo, vocês não estavam aqui desde o começo, mas sempre vendo no mesmo lugar. Antigamente, no começo, era tão angustiante, porque eu saía do altar no domingo e pensava, meu Deus, o que vai acontecer na terça? Que palavra que vai ser? Como é que vai ser? Hoje eu saio do culto, eu deito, eu durmo tranquilo. Deus é a fonte inesgotável. A sabedoria para a terça vai chegar. A mensagem de quinta vai chegar. E chega. Só não chega quando a gente se estressa, né, Anderson? Quando a gente fica preocupado, não vem nada. Quando a gente tenta com a nossa força, não vem nada. Domingo passado, eu cheguei lá na porta, onde está o nosso irmão, José Correia. Eu estava com 4 pregações prontas e não sabia qual pregar. Estou contando agora porque já passou, né? Quando eu cheguei, eu tinha certeza que Deus ia me falar. Ele ia me mostrar qual pregação Ele queria. E eu de manhã no meu escritório orando, buscando a Deus lá em casa. Falei, meu Deus do céu, 4. Eu já cheguei ao momento de chegar no dia, não tem nenhuma. O Senhor me deu 4. O que eu vou fazer com isso? 4. Eu fechei, fiquei em oração e adoração mais um tempo, subi, almocei. Os meus piás em volta de mim, eles queriam brincar, brinquei com eles, foi tudo tranquilo, tomei banho, vim para a igreja. 4 mensagens escritas aqui. Quando eu chego na porta, eu fui conversar com o Anderson olhou para mim e falou, pastor, só de olhar para a tenda já dá uma pregação. Eu falei, já sei qual das 4. É isso, é Deus falando através dele. Gente, Deus fala em todos os lugares, a sabedoria do Senhor clama em todos os lugares. Deus é uma fonte inesgotável. Nunca, nunca terá fim para você nem para mim. Desde que eu creia. Pergunta a você, quem crê descansa ou quem crê se estressa? Quanto maior é o estresse, menor é a confiança. Sempre vai ser inversamente proporcional. Muito estresse, pouca confiança. Muita confiança, pouco estresse. Você tem problema para resolver essa semana? Chega na sua casa depois desse culto, dê graças a Deus, jante e durma gostoso. Pastor, eu não como à noite. Você não sabe o que você está perdendo. Chegar em casa, meu irmão, eu posso comer qualquer coisa no almoço, porque sempre é corrido almoço. Almoço, como diz o meu amigo Sérgio, é só para você sobreviver. Você aguentar chegar no final do dia. Gostoso mesmo é comer de noite. Aí no telefone não toca, aí você... ainda você faz aquilo que você não pode fazer durante o dia, né? É descansar depois do almoço. Chegue na sua casa, deite e durma, porque Deus cuidará da tua semana para você. Você é frágil. O meu filho mais novo derruba essa tenda. Você não está de pé porque você é mais forte do que qualquer demônio, ou do que qualquer ser espiritual. Você está de pé porque Deus te segura de pé. E Ele não vai falhar, filho. Ele vai te manter de pé. Desde que você permaneça crendo nele. Creia. Jairo estava aterrorizado com uma resposta. A filha dele estava morta em casa. O chefe da sua casa, o seu empregado, fala, não incomoda Jesus, a menina morreu. Jesus deu a maior pregação para aquele homem em 1 segundo. Jairo, não temas, apenas creia. Mantenha-se assim. Jesus foi na casa de Jairo, arrancou todo mundo que era incrédulo, mandou a menina levantar, ainda deu uma bronca, falou, dá para ela de comer de uma vez e pronto. Confia. Sua capacidade vai falhar um dia. Você já não falhou. Você nunca sabe o que pode acontecer. Uma coisa é certa. Se você crer, Deus estará com você. A gente se preocupa tanto com amanhã. Domingo passado eu estava aqui no altar, o Fábio começou a passar mal lá atrás. Fomos lá conversar, o Fábio falou, pastor, estou com muita dor nas costas. Meia hora depois, primeiro ataque cardíaco. 5 horas depois,
3 ataques cardíacos, ele morreu. Domingo eu conversei com ele na porta da igreja, terça eu estava no fúnebre dele, 3 horas da tarde. Qual dos senhores consegue garantir que vai acordar vivo amanhã? Então descanse em Deus. Ele é o dono da sua vida. Meu irmão, não precisa de muita coisa. A vida humana, uma veinha aqui em top. Frágil. Se você está de pé, Deus está te sustentando. Se você não crer nele, vai ser muito difícil a sua vida. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. 19 horas, 47 minutos, 30 segundos. Eu quero orar com você. Nós jejuamos 21 dias como corpo de Cristo. Que lindo que foi aquilo. Não era jejum pela casa nova, pelo carro novo. Não sou nada, não sou contra isso. Mas eu acho que o jejum é uma arma tão poderosa que jejuar para certas coisas é dar tiro de canhão no mosquito. Nós jejuamos para Deus quebrar nossa incredulidade. Porque tudo é possível para aquele que crê, diz a palavra do Senhor. E para Deus nada é impossível. Portanto, quando eu junto um Deus que nada é impossível para Ele, e uma pessoa que crê nele, meu Deus do céu, essa pessoa invade o sobrenatural todo dia que acorda. E a Bíblia declara que até quando ela dorme, Deus acrescenta na vida dela, quando ela está dormindo. Deus vai te fazer isso nessa noite. Quando você estiver dormindo, Deus vai acrescentar coisas boas na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu te digo que a tua preocupação não vai te levar para outro lugar, senão para a mesa de um cirurgião cardíaco. Você entrou aqui nessa noite para tentar fazer, o que o nosso irmão Fábio tentou fazer e não conseguiu, prestar um culto a Deus. Viva e se santifique como se você fosse ser conduzido à eternidade a qualquer minuto da sua vida. E planeje a sua vida como se você fosse viver mais 100 anos sobre a face da terra. Eu vou repetir. Santifica a tua vida como se o Senhor fosse te chamar a qualquer momento para a eternidade. E planeje a sua vida como se você fosse viver mais 100 anos sobre a face da terra. Agora uma coisa eu te digo. Planejamento não é preocupação. Planejamento é planejamento. Preocupação, você pega ela. Eu não vou dizer para você jogar na lata do lixo, não. Porque Jesus mandou você fazer uma coisa com a preocupação e o cansaço da vida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto. Jesus é a fonte inesgotável. Nunca vai faltar para você. Ele sempre vai suprir. Ele sempre vai suprir. Ele sempre vai suprir. Vença a tentação de querer controlar as coisas de Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus. Ele não depende muito de você, apesar de que a gente às vezes pensa que sim. Eu gostaria de pedir em nome de Jesus que toda a igreja se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. É a frase central da ministração dessa noite. Aquele que crê no Senhor dará glória a Deus e não a ídolos. Aquele que crê no Senhor glorificará e louvará ao Senhor que está vivo. Aquele que crê no Senhor olhará para o Senhor e será como o Senhor, porque qualquer pessoa se torna aquilo que ela qual é o objeto do seu culto. Você é aquilo que você adora, você se torna igual. Se você adora o que tem olho, mas não vê, o que tem ouvido, mas não ouve, o que tem boca, mas não fala, o que tem mão, mas não apalpa, o que tem pé, mas não anda, você vai ter olho, mas não vai enxergar a realidade. Você vai ter ouvido, mas não vai ouvir a voz do Senhor, porque o ouvido que não ouve. Você vai ter uma boca, mas não vai sair voz dela. Você terá pés, mas não caminhará. Você terá mãos, mas não segurará nenhuma bênção, porque você se tornou aquilo que você idolatra. Agora, se você adorar a Jesus, você vai se tornar como Ele. A Bíblia diz que quando Ele vier finalmente, e os nossos olhos olharem para Ele, nós seremos como Ele é. Teremos um corpo glorificado.
Andaremos nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Seremos curados e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não vai haver mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Tudo isso está em Jesus. Jesus é o centro de todas as festas bíblicas. Jesus é o centro da Bíblia. No princípio era o Verbo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de Gênesis não é princípio de começo, é uma pessoa. No princípio era o Verbo. No princípio criou Deus. Em Cristo criou Deus os céus e a terra. Em Cristo será criada toda uma realidade de vitória sobre a sua vida. Em Cristo será realizada e criada todo um mundo onde você será mais que vencedor em Cristo Jesus, mesmo diante das batalhas da vida. Crer em Cristo não significa que você não terá problemas, significa que você vencerá todos no nome de Jesus. Cristo, Deus quer que em Cristo toda a realidade de bênção se realize na sua vida. Todo mundo de bênção seja criado ao seu redor, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Mas Cristo é o centro de todas as coisas. Pastor, por que você fala tanto de Cristo? Porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o dono da igreja, a igreja é o corpo dele. Tudo gira em torno dele. Tudo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Cristo é a nossa excelência, Ele é a nossa glória, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Aprove a Deus fazer habitar em Cristo a plenitude de toda a divindade. Hebreus capítulo 1, verso 1 declara: aos nossos pais o Senhor falou através dos profetas, mas a nós Ele tem falado através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus. Ele é o libertador, Ele é o batizador do Espírito Santo, Ele é o Salvador e é Ele que vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa festa dos tabernáculos. Cristo é o nosso culto. Cristo e somente Ele. Porque assim Deus determinou que fosse nessa era. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia, não se perca, não se estrague, não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia nele, a sua família não vai perecer, creia nele. Seu coração não vai perecer, sua fé não vai estragar, creia nele. Aquele que crê em mim, essa é a questão. Quem crê nele, essa é a questão. A questão não é se Deus pode fazer, se Deus quer fazer, se nós cremos nele. Ponto final. Porque nada é impossível para aquele que crê. Eu quero orar com toda a igreja. Eu sei que às vezes você e eu somos desafiados na nossa fé. A realidade que nos circunda, talvez até grite: Ele não existe. Ele não se importa. Mas nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por fé, e fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o justo viverá pela fé, diz a palavra. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Eu quero te convidar, pelo poder do nome de Jesus, volte a crer em Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pastor, mas eu creio, eu estou na igreja. Quais áreas da sua vida faz você perder o sono? Nessa área Jesus não está governando. Qual área da sua vida faz você ser preocupado, estressado, ansioso? Jesus não está nessa área governando. Aonde Jesus governa, a paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que excede todo entendimento. Jesus te dá. Pastor, eu estou tão preocupado com a minha família. Então, nessa hora, eu estou te convidando a crer que Jesus vai salvar a tua casa. Crê no Senhor Jesus e Ele salvará tu e a tua casa. Ponto final. Ele falou, acabou, está escrito, não tem discussão. Noé era justo. A Bíblia diz que só Noé era justo. E Deus botou na arca Noé, a sua mulher, Sem, Cã, Jafé e as suas noras. A Bíblia não diz que a mulher de Noé era justa.
Não diz que Sem era justo, não diz que Cã era justo, não diz que Jafé era justo, nem as suas esposas. Mas porque Noé era justo, Deus alcançou toda a sua casa. A sua maior preocupação deve ser em estar debaixo das mãos de Jesus, amando Ele, servindo a Ele, e o restante Ele vai fazer em nome de Jesus. Vamos crer, vamos orar. Uma das facetas de quem não crê, primeiro, preocupação. A segunda, parou de orar. Se você não ora pela conversão da tua família, não é porque você entregou para Deus, não, é porque você não crê mais. Jesus linka a oração com fé. Aonde? Na parábola da mulher injustiçada pelo juiz injusto. Ele diz que aquele que crê, no final ele diz, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra, ou seja, ele vai encontrar alguém orando. Quem crê, ora. Se você crê que a sua família vai se converter, vai ser salva, vai ser curada de uma doença terrível, continue orando. Essa é a melhor forma de você provar para Deus que você crê, ponto. Agora eu quero orar, junto com você. Mas 2 orações vamos fazer. Primeiro, a oração para que Deus fortaleça a nossa fé. Porque eu digo a vocês, grandes enfrentamentos a Igreja de Cristo tem passado, mas grandes vitórias a Igreja de Cristo tem obtido. Está muito bom servir a Deus nessa época. Nós estamos vendo Satanás caindo dia após dia. Ele se levanta, mas ele cai. Eu vi um documentário hoje que eu chorei na minha sala. A igreja iraniana está explodindo nos subterrâneos daquele país. As mesquitas estão vazias. O Irã vai se curvar diante de Jesus. A China está entrando em convulsão social. Deus está chacoalhando aquele império. A China vai cair diante do Evangelho. Deus está realizando a sua obra. A sua família vai cair de joelhos diante de Jesus. Vai. Se você não parar de orar, se você não parar de buscar. Um último versículo, Deus declara no Antigo Testamento, eu queria destruir Jerusalém. Mas antes de destruir Jerusalém, eu procurei uma pessoa sequer que estivesse na brecha, intercedendo por ela. Eu não achei ninguém, por isso a destruí. Continue orando na brecha pela sua casa, pela sua família. Você é fraco, você é frágil, mas Deus que você serve é poderoso, é forte, é digno, é poderoso. Você é uma tendinha no deserto, mas Deus é o grande El Shaddai, o Criador de todas as coisas. Aquele que sustenta você no deserto. O povo de Israel viveu 40 anos no lugar mais improdutivo do mundo. Ninguém morreu de inanição, ninguém morreu de fome. Os sapatos cresceram nos seus pés e os seus pés não incharam. E Deus curou de todas as doenças. Esse é o Deus que nós cremos. Deus não vai te abandonar. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós oramos primeiramente pela nossa vida espiritual, Senhor. Fortalece a gente, meu Pai. As batalhas são diárias, mas o Senhor derrama um pão nosso diário, a cada dia. Em nome de Jesus, nos sustenta, nos fortalece nas batalhas, nas guerras da vida. Nos mantém de pé, nos mantém sóbrios. Porque o tempo presente nos convida à loucura, mas nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Ficamos com a sobriedade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai, crendo na Tua palavra e pedindo, fortalece a nossa fé. Faz a nossa fé crescer, expandir, meu Pai. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé em tempos de crise, de batalha. Nós não podemos abaixar as guardas, meu Pai. O Senhor é quem tem nos sustentado. Continua nos sustentando firmemente, meu Pai. E nós vamos continuar orando, pregando, evangelizando, declarando a Tua palavra e Te servindo. Meu Pai, também agora nós oramos por todos que estão aqui e ainda não têm Jesus como Senhor. Toca na vida deles, meu Pai. Mas também oramos pela nossa familiar que ainda não aceitou Jesus. Toca na vida deles também. Muda o coração, meu Pai. Que haja uma transformação total do coração de pedra para um coração de carne. Aqueles que eram, meu Pai, comuns na Tua casa, que o Senhor conhecia, que conhecia a Tua palavra e hoje estão afastados. Alcança cada um deles em nome de Jesus. Traz de volta para o reino. Traz de volta para a Tua casa, Pai. Faz ele sentir saudade da tua casa como o Senhor fez o filho pródigo sentir saudade da casa do Pai. Porque na casa do Pai há provisão, há aceitação, há cura divina, a libertação. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança a nossa casa que ainda não foi alcançada. Nos abençoe de ver a nossa família Te servindo e Te adorando, meu Pai. Nos dê alegria no Espírito Santo de ver isso acontecer. Senhor, ajuda-nos a crer cada vez mais que nós não precisamos construir cisternas.
a confiar nos nossos métodos, porque o Senhor tem o seu método de fazer a água jorrar, e esse método é inesgotável. Ajude-nos a confiar no Senhor, a não nos afastar de Ti e construir as nossas cisternas que vão rachar. Não confiar na nossa habilidade, não confiar nos nossos diplomas, não confiar no nosso network, mas confiar na palavra do Senhor, confiar na mão do Deus Todo-Poderoso. Ajude-nos a não confiar nem no governo dessa nação, mas a confiar no governo de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e recebe, aplauda o nome de Jesus.